Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje noite muito especial, dando sequência a mais um projeto da sala da Casa do Capoeira. Exatamente. Então, quem for entrando por aí, pega esse aviãozinho aí, encaminha para todo mundo. Tá ok? Vai chamando a turma toda aí. Tô convidando os meus aqui. Convidem os seus também, tá? Vale muito a pena prestigiar todos que fazem parte desse projeto, que só tem a engrandecer toda a história da capoeira paraibana. Então sejam todos bem-vindos, uma boa noite, tá? Sejam todos bem-vindos. Tomar um cafezinho aqui para dar uma despertada. Esperar a turma chegar. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Tá chovendo por aí, pessoal? Boa noite todo mundo. Aqui caiu uma chuvinha por aqui. Mas eu não sei se por aí tá chovendo. Mas à noite promete cair uma chuvinha. Todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, mestre. Guardar 2 minutinhos aqui para que a turma possa terminar de entrar. Tá certo? Tá não, né? O sorteio é dia 30. Dia 30, gente. Tá bom? O sorteio é dia 30. Vamos fazer... Na hora que formos fazer o sorteio, vamos anunciar. Na verdade, vamos fazer o sorteio ao vivo, né? Então, ainda dá tempo aí de concorrer, né, ao sorteio, entendeu? Então, sorteio de camiseta, sorteio de caneca, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Tá entrando já uma turmazinha aqui, dá só mais 2 minutinhos aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu acho que a vista tá pior que os outros dias. Boa noite todo mundo. Boa noite todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Dias intensos ainda, né? Espero que todos estejam bem em suas casas, suas famílias. Que possamos continuar ainda, né? Nesse lance do comprometimento, com o respeito com o próximo, cuidando de si, cuidando dos outros, né? É uma questão de civilidade, né? Pessoal, uma boa noite. Já tem um quantitativo bacana de gente aqui. 20 horas e 6 minutos. Acho que eu comecei faz uns 4 minutinhos. Boa noite todo mundo. Hoje super especial, dando sequência a mais um dos projetos, né, da Casa do Capoeira PB. Hoje com o projeto Capoeira é Minha História. Hoje temos a participação do mestre Cabedelo. Então sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Como é de praxe sempre de anunciar, eu vou passar uns informes da casa aqui, tá? Inclusive falar do sorteio, né? Então sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Tomar um golinho de café aqui que hoje tá punk. Como diz o meu mentor, Geraldo Rufino, né? Não tem nada que resista a 14, 16 horas de produção. Então aí eu já estou passando aí das minhas 14 horas de produção do dia de hoje e foi um dia bem intenso, espero e produtivo, espero que para todos tenham sido também, tá bom? Hoje já rodei alguns quilômetros hoje já, mas vamos que vamos.
Pessoal, como é de praxe, sempre informar que a Casa do Capoeira é um espaço destinado exclusivamente para a capoeira da Paraíba, independente de bandeiras ou escudos, preceitos de grupos e escolas, tá bom? Então sintam-se todos abraçados. Que maravilha, seja muito bem-vindo, Antônio, tá? A casa é sua, meu amigo, tá bom? Vavá esteve conosco aqui domingo retrasado. E sejam todos muito bem-vindos. Como eu comuniquei da outra vez, pessoal, não sei se vocês conseguem perceber que na íris do meu olho, né, aqui fica um reflexozinho. Às vezes eu não consigo ver direito as pessoas que estão entrando porque eu tenho esta imagem aqui, ó. Tá vendo? Então, essa imagem aqui é que eu fico a favor da luz. Então, às vezes eu não consigo ver todas as pessoas que estão falando aí. Então, me desculpe, tá? Se eu não conseguir ler os nomes, porque às vezes eu fico focado no que o entrevistado está falando, fico olhando a pauta e na hora do momento que ele está falando, não posso estar fazendo sempre a interrupção para estar falando. Mas, obviamente, que todos têm um entendimento que a estrela maior do momento é o convidado. A casa é apenas uma plataforma de poder dar seguimento nesses projetos. Então, sejam todos muito bem-vindos nesta noite maravilhosa. Tá? Falar um pouquinho aqui que toda quarta-feira, excepcionalmente esta quinta, né, em virtude, como a gente diz, a gente tenta se moldar, a gente tem o de praxe ser nas quartas-feiras o projeto Capoeira Minha História, mas em virtude da necessidade de trabalho do entrevistado, a gente trocou para o dia de hoje. Excepcionalmente, que são as regras e existem as exceções, obviamente. Então, quando é uma exceção, já está se falando, não é isso? Então, toda quarta-feira é dia do projeto Capoeira Minha História, que tem o intuito, esse projeto, de reapresentar à sociedade paraibana grandes trabalhos realizados por mestres, contramestres, mestrandos, professores e instrutores, que realizaram trabalhos relevantes pela capoeira, dando a cada um a oportunidade de contar a sua história e levar ao conhecimento de todos trabalhos deixados e resguardada a sua história para trabalhos de pesquisas futuras. Tá? Esse é o intuito do projeto Capoeira Minha História. Hoje vamos conhecer um pouco da história e a vida do querido Mestre Cabedelo, que faz parte do grupo de capoeira Semente Crioula. E daqui a pouco vai estar conosco aqui na sala da Casa do Capoeira. Hoje eu participei de um café gostoso aí com um querido, num projeto fantástico lá de Campina Grande. Fiz uma participação no meio do trânsito, não é isso, Jacaré? Fui convidado, muitíssimo obrigado. Tá? Falar um pouquinho aqui também do projeto Opinião. Já está disponível, tá, em todas as nossas redes sociais, nas nossas plataformas. O que teve nosso convidado, o contramestre Mocego, de Campina Grande. O vídeo já está lá disponível, tá? Do contramestre Mocego. É muito interessante, ele trouxe o panorama sobre o projeto da capoeira nas escolas, que ele realiza desde 2007 na cidade de Campina Grande. Confere lá. Que um conhecimento importantíssimo do projeto, é um projeto muito bacana, parabéns o contramestre Mocego, que vem dando essa contribuição fantástica ao longo desse tempo e colhendo muitos frutos, né? Então, parabéns. Falar aqui aos artesãos da Casa do Capoeira da Paraíba, informa que essa é a última semana de inscrições. O intuito é divulgar e massificar o trabalho de todos. Então, você que conhece algum artesão por aí que confecciona berimbau, atabaque, pandeiro, cachixi, agogô, reco-reco ou qualquer acessório do segmento da capoeira, entre em contato. Tem um link lá na bio, tá? da Casa do Capoeira.
Então, chega junto, essa é a última semana de inscrição, porque já estamos na iminência de terminar, de fazer o catálogo e a curadoria da produção dos artesãos, tá? Então, fica ligadinho, tá? Essa é a última semana. E falar também uma notícia aqui, né, que é obviamente a loja virtual que já está na iminência de ser lançada, então é muito importante, muito importante que faça realmente as suas inscrições, porque já está na iminência da loja ser lançada. Então, nesse primeiro momento, todos que tem um processo da captação do material, tem um processo das fotos, tem um processo de catalogar, tem todo um trâmite até a gente conseguir botar no ar. Então, já tem um quantitativo de pessoas, já tivemos algumas reuniões, então quem ainda tiver aí, corre que ainda dá tempo. E falando em loja virtual, sei que aqui na live, dentro da comunidade capoeirística, né, e não só dentro da comunidade capoeirística, já tem alguns parceiros conosco. Então, se você pensa em ser parceiro comercial e ter a sua marca divulgada no nosso site, para divulgado por nós, é isso mesmo, tá? Então agora é possível. E em breve a Casa do Capoeira agora já está na iminência da inauguração da loja virtual. Então, se você quiser fazer parte nas nossas divulgações, ser um parceiro comercial nosso, divulgando a sua marca, o seu trabalho, a sua empresa, então entre em contato no direct, tá? Que também já estamos fechando as disponibilidades de espaço, tá bom, pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos. Já tem alguns parceiros lá, não tem muita disponibilidade de espaço porque tem um quantitativo X, então já tem alguns parceiros que está ocupando espaço lá na página de divulgação, tá? Então fiquem ligadinhos. Fala, meu querido. Boa noite, Railton. Seja bem-vindo, querido. Pessoal, como sempre disse que a nossa estrela maior é o nosso convidado. Então sempre fazemos posicionamentos de relocar datas, agenda e até mesmo horário, como estamos fazendo agora. Se alguém estiver me ligando, liga mais tarde, tá? Porque agora eu estou numa live, estou recusando aqui a ligação. Então, atendendo a pedidos dos nossos convidados, vou desativar aqui, peço licença a vocês, os comentários, tá bom? E agora vou convidar o mestre Cabedeiro da nossa live. Aguardando o mestre Cabedelo. Sejam todos muito bem-vindos, aos demais que estão entrando. Olá, boa noite, mestre Cabedelo. Boa noite, Luciano. Saúde e paz, irmão. Você está bem? Bem, graças a Deus. Como eu estava dizendo aí, superando já as 14, entrando para as 16 horas de produção do dia, graças a Deus. Que trabalhar com capoeira não é fácil, né? Então, É. tudo tem seu preço. Então, o preço que a gente paga é alto. Então, seja bem-vindo à realidade do mundo da capoeira, né? Adicionando, na verdade, adicionando mais atribuições à minha vida, que eu achava que era pouco. Então, como ainda julgo ainda ter um pouco de vitalidade, então arrochar o nó, né, nesses 10 anos aqui para frente. Castiga enquanto tem saúde, vai aproveitando aí. Exatamente. Tá bom, mestre? Mestre, de antemão quero lhe agradecer a oportunidade de ter o senhor conosco aqui, direto na sala da Casa do Capoeira. É uma satisfação imensa poder recebê-lo aqui. Eu que agradeço, né? A capoeira que agradece esse trabalho que vocês estão fazendo, estão lutando para que tenhamos no futuro um material didático, um material
um conteúdo que fale um pouco da nossa história. É um trabalho que eu tenho acompanhado outros trabalhos, tipo do contramestre Marivan e de outros colegas, né, que faziam um trabalho parecido com o de vocês, só que era presencial. Mas essa pandemia nos ofertou, né, através dessa ferramenta aqui, nós fazermos a continuidade, né, desse trabalho aí, que é contar um pouco da nossa história, contar um pouco da história da capoeira da Paraíba, contar um pouco do que nós conseguimos viver, né? Exatamente. Então, como é de praxe de a gente sempre anunciar aqui, uma boa noite a todos. Hoje o nosso entrevistado é o mestre Cabedelo, fundador, presidente e mestre-geral do grupo Capoeira Semente Crioula. Com nossos cumprimentos, Adeilson de Moraes Ferreira, mestre Cabedelo. Seja muito bem-vindo, mestre. Muito obrigado aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá tudo tranquilo? Tá chovendo por aí? O senhor tá em que região? Daqui de João Pessoa? Estou aqui em Manaíra, pertinho de você. Ah, então pronto. Porque caiu uma aguinha por aqui. Pronto, mestre. Vamos dar seguimento aqui e primeiro eu queria saber de onde o senhor é e de onde o jovem Adeilson viu a capoeira pela primeira vez e quando iniciou seus treinamentos. Quando disse assim, eu vi e descobri. Porque eu sempre falo aqui, eu era molequinho e a primeira vez que eu vi capoeira foi com o pessoal do circo. Que eu via que o pessoal do circo era aquela questão dos malabares, aquelas coisas todas, e nos horários de folga deles eles faziam capoeira, e eu achava que era diferente do que eles faziam lá no picadeiro, né? E depois foi que eu vim associar que aquilo era capoeira. É meio delicado, né? Porque capoeira, você talvez tenha visto outros movimentos, várias coisas, e não sabia que era capoeira, né? Exatamente, bem pequeno, né? Como as mungangas da vida, né? Então, vamos lá. Sou da cidade de Cabedelo, nasci naquela cidade maravilhosa, uma cidade onde nasci, me criei, me casei, tive meus filhos, eu vivo minha história, né, dentro daquela cidade. E em 1979, eu comecei a viver cultura, comecei a participar dos grupos de cultura que minha cidade ofertava e oferta até hoje. 41. Eu sempre digo que a capoeira, ela é gigante, ela nasce em ambientes que poucas as pessoas acreditam, né? E a minha cidade, Cabedelo, é um celeiro de cultura e o bairro que eu vivi, eu chamo de berço da cultura da minha cidade, que é o bairro de Monte Castelo. É um bairro onde, se falar de cultura, nós temos dentro do bairro. Desde o artesão ao coco de roda, a capoeira, a lapinha, tribo indígenas, né? Então, o nosso bairro, Monte Castelo, posso lhe dizer que é um grande berço, né, do conhecimento. Sim. Então, em 79, moleque ainda, também não conhecia capoeira, né? Não entendia disso daí, mas participava de várias atividades. E nós brincávamos, porque Cabedelo ali é praia, areia da praia, né? Aqueles montes, então a gente brincava de dar salto, de pular, de brincar, jogar a perna para cima. E os mais antigos de lá, os mais velhos, chamavam, esses meninos só vivem cheio de munganga. Esses meninos não param de munganga. Então, pouco a gente entendia, a gente queria era brincar mesmo, né? Chutar um outro, que na época o que mais se passava na televisão era o filme de faixa preta. Uns filmes de karatê que tinha, né? E aí a gente se espelhava naquilo dali, ia pra praia, e pinotava e trocava pancada. Então aquelas mungangas ali nos ofertou o conhecimento, que hoje eu posso dizer assim, aquilo era o início de alguma coisa parecida com capoeira. Né? Então, assim, eu dancei cocos, participei de ciranda, nau catarineta, tudo que minha cidade ofertou, dancei índio, né? Dancei chachado, xote, baião, peneiro xerém. Então, tudo que minha cidade ofertava de cultura, eu sempre participei.
gostei disso daí, sou um militante da cultura, eu amo o que faço. E a capoeira foi um carro forte, né, que me deu assim uma grande oportunidade de poder também ajudar algumas pessoas. Então, eu aprendi capoeira, nós tínhamos um professor, né, não era mestre, era um professor, Luizinho, que ele era do Rio Grande do Norte, ele era do grupo de capoeira Terra do Sol, aluno de mestre Índio. Foi ele que começou a falar para a gente que aquilo era capoeira, o que nós já fazíamos, né? As nossas mungangas lá, nossos pulos, nossas brincadeiras. E ele disse, isso aí é capoeira e eu já venho de um grupo, e ele falou do grupo, né? E ali a gente tomou gosto com ele ali. E em 92, a Fortaleza de Santa Catarina, ela foi um palco de lutas, né? Um palco de luta de muitos artistas para poder adentrar aquele forte, para poder ocupar, uma vez que estava abandonado, né? E de lá para cá não se parou. Então, dentro do forte, eu tive uma pessoa muito inteligente que me deu assim orientações, que não era capoeirista, mas por experiência de cultura que ele já vinha, ele era um dos coordenadores do grupo do SESC, né? Trabalhava com o tenente Lucena, que era Jamilson Feitosa, que até hoje está vivo, o senhor de idade, altamente competente, que eu posso dizer que ali foi meu mestre, né? Que me orientou de como fazer com que essa ferramenta chamada capoeira pudesse ser útil à sociedade, útil para aquelas pessoas da área dali do forte onde nós vivíamos. Então, na primeira pergunta aqui, né, que é quando o jovem viu a capoeira pela primeira vez e onde e com quem iniciou seus treinamentos. Então, é isso aí. Aham, que bacana. Então, eu acho assim que passou por muita gente, né? Essa questão da, da capoeira já ter sido apresentada a gente de uma forma muito inexplicada, né? Que a gente ou já vivia ou já via, mas não conhecia, né? É Da porque, mesma... assim, e tem um ditado, né, que quem diz isso é os mais velhos. Eles dizem que não é você que busca a capoeira que lhe busca, né? Exato. Então, nesse ditado popular deles, nesse conhecimento deles, filosóficos dele, então eu me sinto inserido, né? Com Porque certeza. eu conheci sem saber que era, fiz sem Exato. saber que era, né? Aham. Então, Exato. Então já estava dentro, né? então, Exatamente. Mestre, e na época já nessa época que o senhor iniciou seus treinamentos, como era aqui já a capoeira? Ou independente de ser lá na cidade de Cabedelo, onde o senhor já residia já desde criança, ou no panorama geral aqui, como no seu pouco entendimento, ou como já era a capoeira aqui? olha bem, eu não posso falar da capoeira da Paraíba, né? Porque eu só posso falar do que eu vivi. Eu vivi Aham. Cabedelo, vivi a minha cidade, vivi um pouco João Pessoa, né? Porque na minha cabeça eu não tinha pretensões, nem pensava de um dia ser mestre de capoeira, né? Eu não tinha essas pretensões porque a capoeira que eu aprendi foi uma capoeira folclórica, uma capoeira de recreação. Aham. Não foi aquela capoeira que eu escuto todo mundo dizer que eu aprendi que eu era porradeiro. Eu nunca fui. Eu não tive, eu não tive o privilégio de ter um mestre porradeiro. Não tive. Eu não aprendi a capoeira nesse lado aí. Eu sinto até falta dela de ter aprendido esse lado aí, né, para poder também contar essas situações que muitos viveram, que graças a Deus eu não vivi e eu nem quero mais viver, né? Que parabéns, porque foram esses, das pancadas, das porradas, que deixaram com que hoje a capoeira estivesse aqui, nesse auge, Isso, né? exatamente. Então, assim, eu não desvalorizo, muito pelo contrário, eu parabenizo, aplaudo todos esses guerreiros, esses caras que deram a cara a tapa, trocaram pancada, mostraram que a capoeira era luta, né?
uma luta de resistência, uma luta de classe, né? Então, assim, o que eu trago para mim quanto luta é essa resistência, persistência de um dia valorizar a nossa arte capoeira, né? Uma capoeira que ela tem um mecanismo muito forte de fundamento, né? Ela tem um espaço que poucas pessoas a valorizam, né? Eu escuto muito as pessoas falarem sobre a capoeira é muito importante para a educação, mas não permite que ela dialogue, né? Então, que adianta você me aplaudir e não me valoriza? Exatamente. É uma demagogia, né? É uma demagogia. Então, assim, eu aqui na nossa Cabedelo, o movimento capoeirístico foi muito pouco o movimento, porque não tinha grupos, né? Não existia grupos. Existiam alguns praticantes, pessoas que treinavam. Depois que eu vim descobrir, né, que tinha pessoas que vinham para João Pessoa treinar. Quando eu comecei a fazer técnico de enfermagem, na época era auxiliar de enfermagem, no Santa Emília de Rodar. Então eu chegava na roda de calça branca, camisa branca, em virtude do curso, e eu olhava a roda lá e eu digo, será que eu sou capoeira também? Né? Será? Então eu conheci algumas pessoas na época, né? E eu não tinha muita afinidade, não tinha muito como chegar, né? Mas assisti muitas situações, rodas no pavilhão do chá, umas rodas que aconteciam no ponto de 100 réis. Então eu olhava, algumas eu conseguia ainda participar como aquele povo que estava ali na oitiva, né? Então eu estava ali na oitiva e pedi a oportunidade, brincava um pouquinho, saía, mas nada que dissesse assim, foi lá, trocou pancada, demonstrou. Não. Quem me conhece sabe que eu nunca fui para a roda trocar pancada, nunca gostei desse lado. Alguns até dizem assim, é muito frouxo, sou, e estou vivo até agora. Não tenho nenhum processo no lombo. É melhor, como é que tem um ditado, como é mestre, que fala, é melhor um covarde vivo do que um covarde morto. Mas aí, assim, como eu sempre digo, parabenizo esses caras que realmente eram porradeiros, chegavam e afundavam mesmo o negócio. Né? Eu ainda tentei viver um pouco disso aí. Na época eu ia treinar com o mestre Martinho, né? Lá no Cachorro Assado, aqui em Cabedelo, que era o bairro do Renascer, que antigamente era chamado Cachorro Assado. Então eu ia para lá treinar com o mestre Martinho, com os meninos lá, e já ficava de olho em pé, eu querendo ser galo cego, mas não deu. Esse lado... Não aflorou nada, velho. Não. Eu tentei forçar a barra para ver se eu aprendi esse lado aí, mas... Não rolou, não. Não rolou. Mas aí, assim, mas é importante, né? Tudo isso. Sim, com certeza, né? Para mim, essas histórias é muito massa. Eu gosto muito de ouvir o povo que participaram desses momentos. Eu dava aula na época da Roda do Atacadão, ali em Mangabeira. Eu dava aula numa praça após a Roda do Atacadão, que é na Praça Cristo Rei. Fazia meu trabalho ali com os alunos do Centro da Juventude. Ali. Alguns colegas, quando saía da Roda do Atacadão, ia para lá participar, brincava com a gente. Né? Eu tive Olá, deu uma travadinha. aqui. Ah, tá bom. O pessoal estava ligando igual a você. Então, assim, alguns é por amigos... isso que a gente... Opa, perdão, desculpa. Pode falar. Às vezes, alguns amigos iam lá para a roda, eu tive alguns problemas com alguns amigos, que hoje são meus amigos, que queriam porque queriam participar da roda, e eu disse, não, aqui não tem espaço para esse tipo de capoeira, e os caras, eu venho a você, eu digo, não, eu vou não. Nunca fui, essa é a verdade, nunca fui. Eu gosto de assistir. É por isso, isso eu acho que isso é o que é mais especial, né, da capoeira, que ela nos permite
ter todas as vertentes, né? Quando você quer ser tocador, quando você quer ser cantador, quando você quer ser lutador, quando você quer ser do folclore, quando quer ser coreógrafo, quando quer ser tudo, né? Isso é muito mágico da capoeira, que nos permite um leque absurdo. É porque assim, Luciano, é igual a Bíblia. Se você quiser usar a Bíblia para o bem, você usa para o bem. Se quiser também usar para o mal, você também usa. Então, a capoeira ela lhe oferta vários segmentos, várias formas de você trabalhar com ela, né? Não, eu nunca precisei dizer que eu sou capoeira, nunca precisei me confirmar em roda, me afirmar, nunca precisei, eu vou, participo dos batizados, participo de rodas. Quando dá para mim, eu vou, quando não dá, eu fico de fora, fico observando, fico assistindo, porque a capoeira ela é oitiva e oralidade também. Então, Exatamente. eu A arte vivo que para engloba contar a todas as história. artes. É. Exato. E quando o Adeilson de Moraes ganhou o nome de fato, o apelido Cabedelo? Pois é. Então, esse foi um dia marcante na minha vida. Foi quando eu Ah, fui entrar, né? Porque antes, como nós não tínhamos um grupo, não sei se lá na frente a gente vai falar, eu acho que vai, eu acho que é na quinta pergunta aí. Então, esse apelido foi quando eu comecei no grupo Palmares, né? Do grupo Capoeira Angola Palmares, que na época não existia Angola, era só Capoeira Palmares. E aí eu tive que confirmar a graduação de professor dentro do grupo Palmares. E aí foi feito um evento na minha cidade. E nesse momento foi uma troca de experiência que aí realmente eu tive que usar um pouco da luta da capoeira para poder me defender, porque naquela época o couro comia mesmo na capoeira, ou você se defendia ou você apanhava. Quando eu entrei na Palmar, o cacete comeu. Tem alguns companheiros que estão vivos aí, que de vez em quando eu converso com eles, você lembra, né? Então, assim, eu acho que foi o único momento da minha vida que eu usei um pouco da luta da capoeira, mais para me defender do que para bater nas pessoas, né? Então, assim, naquele ambiente ali, naquelas trocas de experiência, sei que no final o mestre Nu tinha feito um cordel, né? Numa grossura, eu acho que o diâmetro dela era quase 30 de tá. diâmetro. Era um cordel grosso. Aí ele dizia, né? Ele disse, né? Que ali é um cabo de navio para amarrar na sua cintura. Aham. Rapaz, não passava nos No amarramentos hipnose. da calça. Não, rapaz, grosso demais. Aí ele amarrou e disse: Isso aqui é um cabo para você rebocar os navios. Porque essa sua cidade aqui, né, de Porto, então a partir de hoje você é chamado Cabedelo. E aí eu disse para ele: Ainda bem, viu, mestre? Porque a palavra cabedelo significa pequeno cabo de areia. Então a minha vida é um pequeno cabo de areia mesmo. Sou pequenininho, mas sou resistente e persistente. Igual a minha fortaleza de Santa Catarina, né? Que a fortaleza aqui é uma resistência e persistência. Exato. Né? Na nossa bandeira da cidade, nós temos a fortaleza como símbolo de resistência na nossa bandeira. Uma cidade nunca vencida. Então eu trago isso para mim. Então serei mestre Cabedelo, um cidadão, um capoeira nunca vencido, né? Pelas Aham. dificuldades, pelas divergências, pelas contrariedades, pelas polêmicas. Não irei me deixar abater nessa luta chamada capoeira. Ah, que bacana. Então, basicamente, fazendo jus a toda a sua vivência e criação, e chegou como uma chancela, né? O apelido dado nesse momento, né? Então, expressa para você um sentimento, uma lembrança muito marcante, né, mestre? É porque assim, é, as pessoas às vezes não entendem, muitas das vezes, o meu comportamento quando eu me coloco, me posiciono, né? A questão muitas das vezes de dizer que eu sou contra
tal sentimento, eu não sou a favor, não vou aderir a isso. E eu também sou muito chato. Quem já passou por mim, quem foi meu aluno, sabe que eu sou muito chato, porque eu não gosto de emprestar o meu nome. Porque é tão sofrido a luta da gente para chegar a uma mestria de capoeira, é muito sofrido. Somos cobrados demais. Às vezes eu reúno com o meu povo, meus alunos, e eu digo para eles que eu sinto saudade de ser aluno. Porque como aluno é muito bom. Poucas responsabilidades, né? Eu não tenho muita satisfação a dar como aluno, mas você como mestre, você chega num patamar onde todo mundo acha que você tem que ser perfeito, né? Porque é mestre, você tem que saber de tudo. Você tem que saber tocar, cantar, jogar, trocar pancada. Você tem que ser bom na área de saúde, tem que ser bom na área de educação. E, na verdade, nenhum profissional ele é 100% nas suas áreas, né? Mas, todos os dias, quando você acorda, você se dá uma oportunidade para aprender. Então, esse sou eu. Porque eu sempre botei uma coisa na minha cabeça, que mestre não é o que ensina, é o que aprende a cada dia da vida dele. Exatamente, a melhoria contínua, né, mestre? A melhoria contínua, né? Então, e nesse caso, o mestre No tem uma influência muito grande, né, na sua vida, né? Olha, falar da capoeira do estado da Paraíba, né? Falar da capoeira sem falar o mestre No, eu acho que é ser hipócrita. Me perdoe, tá certo? Mas a influência do mestre No na minha vida profissional como capoeira, né? Porque Luizinho, o meu primeiro professor, ele me deu a luz, né? Ele disse que no final do túnel tinha uma luz. E eu fui buscar essa luz, e essa luz, para mim, hoje, eu posso dizer que foi o mestre No, sim, né? Foi ele que me ofertou com muito conhecimento, muita sabedoria, muito equilíbrio. Graças a Deus eu tenho assim um equilíbrio muito tranquilo, né? Através de conhecimento que ele me passou, orientações que ele me passou. Tive a oportunidade de sair do país, né? Fui conhecer alguns países também, né? Tive a oportunidade de botar os pés naquela Praça Vermelha, na Rússia. Então, foi o mestre No que me oportunizou, né? Tive uma oportunidade na Itália, viver também um pouco daquele conhecimento ali, e outros ambientes que ele tem me levado, tinha me levado e tem me levado, porque o mestre No, ele é uma figura que quando abre a porta para você, independente de sua graduação, essa porta não se fecha. Exato. Se ela fechar foi porque você que fechou, né? Então, eu tenho muito, muito, muito e muito carinho e respeito pela sabedoria, pelo conhecimento do mestre No, uma pessoa que a Paraíba, ela deve muito ao mestre No, né? Foi uma pessoa que contribuiu muito, como também Zumbi Bahia, que eu tenho todo o meu respeito, todo o meu carinho, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, uma pessoa que contribuiu bastante aqui com a nossa capoeira. E, há uns anos atrás, nós estávamos construindo uma associação, uma ONG, onde tinha uma homenagem a ele, que era a Kizumba, a Associação Cultural Zumbi Bahia, né? Mas, infelizmente, não tivemos êxito com ela, mas foi uma luta, né? E eu acredito que essa capoeira da Paraíba, realmente, quem nos deu início no pontapé foi Zumbi Bahia. Maravilha, mestre. É muito importante a gente ter a humildade e o respeito por quem começou a nos apresentar, nos deu um aporte, como o senhor está falando do grande mestre No, né? Que é uma figura conhecida internacionalmente, uma representatividade dentro do segmento da Angola, conhecida no mundo todo, né? Então é muito importante de a gente, por onde passar, falar das pessoas que estiveram com a gente no começo. É muito importante. Mestre, e nesse seu galgar dessa sua trajetória, qual foi o seu primeiro trabalho com a capoeira na Paraíba?
que o senhor diz assim, agora eu já estava apto, já ia começar com um trabalho? Você pulou uma coisa mais importante. Antes de chegar nesse daí, foi o quinto que você pulou, viu? Você entrou no sexto e esqueceu do quinto. O quinto é importante. Sim, mas eu perguntei qual era a sua influência e o senhor respondeu muito bem sobre o mestre No. Não, o quinto não é essa pergunta, não. Veja aí a quinta pergunta qual é. A quinta pergunta é: passou por quais grupos na capoeira? Tá, a ordem só está mudada. Porque, mas aí assim, quando eu entrei no grupo Palmares, eu já tinha passado por outras histórias, já tínhamos construído outros trabalhos, que é interessante contar, sabe? Eu falo, diga-nos qual foi o seu primeiro trabalho, seus grupos que o senhor passou. Pode falar. Pois é, porque antes do grupo Palmares, nós vivenciamos aqui em Cabedelo. Primeiro, nós tentamos criar um grupo. A gente tentou criar em homenagem ao Quilombo, o grupo Quilombo de Palmares. Esse nome é domínio público, não é? Quilombo de Palmares, domínio público. Mas isso me gerou um problema por causa desse adjetivozinho final Palmares. Como eu não fazia parte da família. Eita, capoeira boa, pai velho. E aí houve uns conflitos, e tira esse nome e não tira, você não faz parte do Grupo Palmares, você tem que tirar. Rapaz, gerou uma confusão, terminei tirando. Aí pensamos vamos criar outro. Aí criamos Grupo de Capoeira Cordel Azul, que era uma graduação que eu tinha de professor Cordel Azul. Fizemos, registramos, legalizamos, tudo de boa, né? E um belo dia eu tive a oportunidade de conhecer a Capoeira Palmares, né? E não entrei direto usando o escudo do Grupo Palmares. Nós primeiros, como nós éramos alunos aqui do mestre Tunico, da cidade de Alagoas, e o grupo do mestre Tunico era Quilombola, o grupo dele era Quilombola, ele usava Quilombola dos Palmares. E eu aqui, como estava entrando na família, eu tive que passar um bom tempo só o nome, sou Quilombola, eu era só Quilombola. Depois passamos a usar Quilombola dos Palmares, né? E até chegar esse momento de avaliação e poder usar o escudo Capoeira Palmares. Uhum. Então, quando eu andava com o mestre Martinho, nós andávamos com o grupo chamado Mãe África. Era um grupo de Aloysio Guerra, né? E Martinho ia para lá treinar com ele e a gente treinava com o Martinho. Eu era moleque, não podia sair, minha mãe não deixava, então o Renascer eu ia, né? No Renascer rolou muitas situações engraçadas, né? De aprendizado mesmo de capoeira, que é interessante depois a gente ver como é que conversa sobre isso aí, cada momento de capoeira engraçado. Uhum. Mas existia esse grupo Mãe África, né? Que era de Aloysio. E aí, depois entrei na Palmares. Depois da Palmares, estou por aqui no Capoeira Semente Crioula. E o nosso primeiro trabalho foi dentro do Forte, em Cabedelo. Dentro da Fortaleza. Foi na Fortaleza onde nós conseguimos criar uma visibilidade com o nosso trabalho, onde nós tivemos o suporte, o apoio do Janils, como eu falei para você, que foi uma figura importante no meu processo de formação de cidadão, porque eu não tinha esse olhar, vamos dizer assim, administrativo, de gestão, de como coordenar, de como organizar, de como orientar. Então eu tive esse suporte desse grande mestre, que para mim é um grande mestre. Quando eu encontro com ele, eu sempre o agradeço, né? Nunca foi capoeirista, mas um grande folclorista, né? Que ele trabalhava no Sesc junto com o Tenente Lucena. E esse cara eu devo também muito, muito, porque foi ele que me disse os caminhos que eu deveria seguir, trilhar. Foi ele que me disse que a pancada ajuda, mas o carinho alivia a dor. Então eu preferi aliviar as dores, né? Em vez de estar
praticando a capoeira de pancadaria. Porque também, Luciano, a capoeira que nós tínhamos dentro do Forte era um projeto que nós tínhamos uma visão bem diferente. Nós trabalhávamos com dois segmentos de nossa sociedade, dois grupos de adolescentes, que um era chamado Galera da Serpente, né, e outra Galera do Dragão. Então, jovens que se gladiavam na pancada, na porrada, e a capoeira fomos nós, né, que fomos buscar essa juventude, fizemos um trabalho muito decente dentro da nossa cidade, passamos a ser um material de jornal, pelo trabalho que nós estávamos exercendo. Hoje, esses jovens, a maioria morreram, né, envolvidos com outras coisas, com drogas, com outras situações, e outros hoje estão por aí, alguns tocando capoeira ainda, Sim. Outros pai de família, já com pensamento diferente, quando a gente se encontra a gente lembra, outros aí hoje são fisioterapeutas, hoje são psicólogos, e eles assim me ajudam hoje dentro do nosso trabalho, né? Dentro do nosso processo de construção do nosso grupo. Então, assim, eu acho que o que me privou, o que me segurou a não aprender a capoeira de pancada, de ser porradeiro, eu acho que foi esse compromisso que me deram na mão antes, né? Porque eu tinha que quebrar aquela violência dos meninos. Então, eu não ensinava pancada, que eu gostaria muito de ter aprendido a bater, né? Eu gostaria muito. Eu acho que eu não levanto nem o pé mais. É bacana. São várias situações ao longo, né, de trabalho, de vivências que nos remetem e ver o tão quanto foi permitido e quanto é importante essas nossas participações, né? Porque às vezes quando você está desenvolvendo, você não sabe a grandiosidade que aquilo ali está proporcionando, né? Pois é. Porque você está num processo de uma engrenagem e às vezes quando você está dentro, você sabe que você está fazendo alguma coisa que teoricamente é mais certo do que o outro estava fazendo naquele momento. Mas você não sabe a dimensão, o quanto aquilo ali vai ser benéfico lá na frente, né? E assim, sabe, hoje eu olho um pouco para trás e eu digo assim, tá bom, eu já contribuí bastante com a capoeira, né? Eu me utilizei muito da capoeira para poder ajudar as pessoas. Hoje eu sou servidor público municipal e estadual. Assim, graças a Deus, tenho os meus filhos, já estou caminhando para o terceiro netinho. Eita, coisa boa, né? Parabéns. São 5 filhos, então o que eu tinha de fazer lá atrás, de me expor, já me expus demais. Agora é só aproveitar essa caminhada da capoeira, aproveitar essa caminhada por onde eu puder ajudar, eu ajudo, entendeu? Agora eu também sou assim, eu só posso ajudar quem pede ajuda. Exatamente. Não é? Aqueles que não querem ajuda, então eu fico só a olhar e desejar que todo mundo caminhe bem. Exato, exato. Mestre, na sua concepção, ao longo do que o senhor vê, qual os grupos mais antigos aqui da capoeira e qual foi o primeiro evento exclusivamente de capoeira em solo paraibano, que na sua concepção? Olha, Luciano, isso aí eu vou te falar assim. É uma seara que eu não vou entrar em contradições com os mestres mais antigos. Eu não vou entrar em contradições com eles, porque para você falar algo, você tem que ter vivido. Entende? Então, eu não tenho segurança, não tenho informação segura de quem foi primeiro, de quem foi depois. Assim, eu escuto muita história, porque a capoeira ela não tem uma verdade. Ela é feita de várias verdades que precisam ser respeitadas, que precisam ser valorizadas, né? Precisa ter cautelas de discutir a capoeira, porque a capoeira não é qualquer arte. A capoeira não tem uma receita que você diga
o bolo tem que ser feito desse jeito. Então, a capoeira, então, assim, o que eu escuto é o que a Casa da Capoeira já ouviu por várias bocas que por aqui passaram. Aham. Então, eu não gostaria de entrar nessa seara de dizer quem foi primeiro, quem foi o segundo, porque eu não vivi essa história. Eu Ah, ouvi e ouvi. escuto até hoje. Então, Escutamos até hoje, né? então a capoeira, como eu falei, a capoeira não existe uma verdade. Ela é feita de verdades, né? E não é só a capoeira da Paraíba, é a capoeira do mundo. A Sabe capoeira as do mundo, palavras, mestre. Sabe as palavras. né? A capoeira Muito do bem. mundo, porque cada um quer defender o que é seu. Então, nessa seara eu defendo o que é meu. Então, o que eu vou defender agora é meu silêncio diante disso daí. Sabe as palavras. Parabéns, mestre. Mestre, e na sua lembrança dessas rodas de lembranças de tradicionais, assim, que o senhor diz assim, ou que fica saudoso de dizer, essa era uma roda que eu gostava, ou de ser ouvinte, ou de ser, de ver, ou de participar, ou de não participar, que o senhor fica na lembrança uma roda que o senhor vem assim na mente. Olha só, várias rodas eu tive o privilégio de assistir, né? Rodas de Alagoa, rodas de Ponte Sem Réis, lá do Pavilhão do Chá, a própria roda do Atacadão. Então, várias rodas. Mas aí, assim, para dizer que me identifico, né, e eu gostava de ver, era a roda do Ponte Sem Réis. Porque ali era um palco onde você assistia uma capoeira bonita de vadiação. Quando começava a subir aquela temperaturazinha e quem estava coordenando baixava o birimbau, segurava, não deixava a capoeira fluir, né? Então ali era uma capoeira bonita de você assistir. Agora também existia a roda do atacadão que não era todo mundo que assistia nem via, né? Porque os caras nem deixavam. Então, para mim, na minha vivência, o que eu gostava de ver era do Ponte Sem Réis. Eu ainda tive a oportunidade ainda de pegar, acho que um pouquinho da roda ali do ponto de 100 reais na década dali de 97, 98, ainda um pouquinho ainda. Pois é, então ali eu sempre digo que uma roda na rua é a vitrine do seu trabalho, né? A roda na rua é a vitrine de um trabalho coletivo. Se eu Hum. levo para a rua uma roda para trocar pancada e experiência, aí o que é que você construiu? Qual o reflexo que você quer deixar? Existem momentos e momentos, né? Existe um momento de você trocar as experiências. Mas eu, como sempre fui assim, de dizer, poxa, eu falo para os meus alunos que eles não podem estar destratando e desrespeitando as pessoas. E na primeira oportunidade que eles estão comigo, eu desrespeito e distrato alguém. Aí ele vai olhar para mim e diz, oxe, mestre, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Exatamente. Então, entende? Então, assim, eu respeito, como eu falei, continuo respeitando, acho que esses caras foram gigantes, foi essas trocas de pancada nas rodas que hoje afirmou que a capoeira é boa, que a capoeira existe e é forte dentro da Paraíba. Eles foram. E para mim, assim, muito grato por esses caras. Exatamente. Mestre, tá faltando 4 minutinhos. Eu vou encerrar essa aqui para a gente começar a outra. Sem Tá problema. bom? Hoje eu Tá tirei o bom, dia para querido. aqui mesmo. Então tá bom, valeu. Olá, 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 pessoal. Voltando aqui.
Já está nas ativas. Vamos nós. Vamos sim. Eu fiquei com um pequeno delay aqui da minha internet. Eu já troquei de internet, por isso que eu demorei, e aí ela continua com um delay grande. Até reiniciei tudo. Mas é assim mesmo, a vida do capoeira é assim. Tem dia que está em cima, tem dia que está embaixo, mas ele tem que ser resistente e persistente. Exatamente. A tecnologia sobrepõe as nossas capacidades. Negado. Ela é muito fraca. Nunca vai superar o nosso conhecimento, ela nunca vai superar. Não, eu estou dizendo que ela tá superando as nossas capacidades agora. Mas tu tem que ter cuidado com esses discursos. Entendeu? Para depois não cair naquela de ferradura. Entendeu? Ela está superando. Porque eu agora não estou conseguindo executar meu trabalho, então ela está me superando. Ih, rapaz. É falta de treino. Ou É não. então você tá cansado demais. Entendeu? Então não, eu estou acima dela. Eu continuo no auge. Vamos embora. Bora. Como se deu a escolha da criação do grupo Capoeirá Semente Crioula? Eita. É interessante, né? Porque eu sempre defendi e defendo que a capoeira do Brasil, e se tem capoeira em outro mundo, eu desconheço, né? Mas a capoeira do Brasil, eu não a vejo uma capoeira pura africana. Me perdoe os historiadores, me perdoe aqueles que defendem a capoeira pura africana. Eu fico lá com meus receios, né? Porque se levarmos ao pé mesmo, os primeiros escravos que foram trazidos para o nosso país trabalharam muito, né? Trabalharam muito, produziram muito. Então, os primeiros eu não acredito que eles tiveram tempo para os momentos de recreações, os momentos de festas, do lado lúdico deles. Eu não acredito. Porque foram eles que botaram a mão na massa. É igual a esses primeiros capoeiristas aí, que precisaram trocar pancada para afirmar a capoeira, que ela existe, é verdadeira, aqui na Paraíba. Então, a esses caras, eu bato a palma para esses caras, me rendo a esses caras. Então, é igual a história. Eu não acredito que foram os primeiros africanos que foram trazidos para cá. Eu acredito que a partir do filho deles, do neto deles, então essa capoeira que hoje a gente pratica, ela se misturou com as lutas indígenas, teve uma mistura de outras culturas, de outras artes. E aí ela surge, né, dessa forma que aqui é praticada, como muitos documentos diz que essa capoeira da Paraíba, do Brasil, ela não tem na África, nunca teve em outros países. Então, em virtude dessa mistura, dessa, sabe, de cada um trazendo um pouco e construindo. Então, nessa visão, eu busquei um pouco da valorização da palavra da nossa luta. Porque a nossa luta, ela ganhou o nome do ambiente que ela era praticada, que era justamente capoeira. Capoeira, no ambiente lá, mato ralo, vegetação rasteira, o ambiente que era limpo para a prática dessas lutas, para a prática das nossas atividades. Então, essa palavra capoeira, ela está no tupi, que foi quem originou a escrita hoje português brasileiro, da forma que é escrita, né? Com C-A-P-O-E-I-R-A. Então, capoeira, nesse formato escrito do nosso trabalho, né, que é, deixa eu ver daqui, tá aqui, essa escrita, né? Isso. Nesse formato. Então, é em homenagem à contribuição indígena na capoeira, na nossa arte, porque foi a partir desse nome que surgiu a nossa luta. Então, o ambiente que nós praticávamos foi que se deu o nome dessa luta.
né? Então, cadê o negro? Está lá na capoeira. E quando chegava lá, ele estava lá levantando a perna, trocando as experiências deles. Então, nós trouxemos esse nome porque também nós tínhamos e nós temos um trabalho na cidade de Areia, que para mim assim, é uma das grandes referências do nosso trabalho, é a cidade de Areia, um trabalho onde a gente criou uma aliança, uma consistência bem legal, uma base firme, forte, né? Há 16 anos que estamos lá construindo um trabalho e um belo dia, em uma conversa, uma caminhada com alguns alunos na Mata do Pau-Ferro, que é uma mata privada, né, lá da cidade de Areia, e tinha um ambiente lá bem interessante, um chão cheio de folhas secas, e eu passei o pé, eu achei o ambiente muito legal. Era o fundo de uma das casas, né, que aí eu falei assim, por que a gente não faz a nossa roda, do nosso batizado aqui? Aí os meninos preocupados, porque aquela areia preta, né, porque a areia de mata é uma areia preta, mas vai sujar o uniforme, mestre. Eu disse, não, mas capoeira não foi feita aqui mesmo? Tem água, tem sabão aí, e aí a gente fez um teste, né? Fizemos um teste e deu certo. E aí surge o nosso projeto Capoeira Verde, um projeto onde nós temos o objetivo de criar um banco de sementes crioulas, que a ideia surge daí, o grupo é Capoeira Semente Crioula. Então a ideia de criar um banco de semente crioula para podermos fazer o resgate, né, dessas sementes para o futuro, porque as cabaças estão sumindo, né? Muitos capoeiristas não conhecem a semente da imbiribeira, muitos capoeiristas não conhecem. Então, nós fizemos essas vivências, né, de uma caminhada para conhecer a semente da imbiribeira, a separação das sementes de cabaça. Então, tudo surgiu nesse sonho de nós fazermos isso. Trazer para dentro também da capoeira o que muitas empresas que vendem palito de dente, né, que eles fazem um pedaço de hectare para reflorestamento e o outro hectare para o uso industrial, para ele fazer desmatamento. Então, pensando nisso, a gente trouxe também a proposta para a Capoeira Verde, nosso projeto de pensar nisso, de ver junto com o INCRA, a Emater, essa possibilidade de criarmos um projeto nessa área para podermos fazer o reflorestamento da imbiribeira, onde nós plantaríamos como reflorestamento e uma outra parte para o consumo do capoeirista, né? Porque a imbiribeira é uma madeira que é difícil de ser encontrada, ela é de reserva proibida, mas com um projeto dessa natureza, naquele mesmo sentimento que o pessoal que faz palito de dente fazem, então a gente poderia também usar aquele modelo. Como nas sementes, a gente pensou o período da estiagem, né? O agricultor ele tem um período da estiagem e nesse período da estiagem ele recebe uma ajuda de custo. E por que não trazer também para a capoeira? O projeto verde, o projeto Capoeira Verde, ela traz esse sentimento do manejo, né? O manejo da imbiribeira, o manejo das cabaças. Então, trazer a mesma proposta. O capoeirista, naquele momento que a madeira não pode ser cortada, nem a cabaça, ela está naquele período ainda de preparação, que os capoeiristas tivessem também uma ajuda de custo pela Emater, pelo INCRA, né? Pelo Ministério da Agricultura, nesse mesmo viés. Então, mas nós precisávamos primeiro criar o projeto para poder trazer eles e ver o projeto andar. Então, começamos a construir esse projeto, e esse projeto existe, né, na cidade de Areia. Nós temos esse projeto, onde a gente convida todo ano as pessoas para irem para conhecer o nosso projeto. Não é apenas o jogo da capoeira, não é apenas isso aí. Nós fazemos uma caminhada dentro da mata para você conhecer os tipos de biriba, conhecer a biriba mesmo, ela dentro da mata, né, a forma correta de cortar. A gente fala o tempo correto de cortar. Então, tudo isso, o nosso trabalho, a gente faz isso daí. Nós temos essa preocupação. E aí, no dia
23 de maio de 2017, essa foi a data que eu saio do Grupo Palmares e assumo a construção desse projeto chamado Capoeira Semente Crioula. Aham. E juntamente com esse projeto dessas sementes e cabaça, né? Que é o Pois é, desenvolvimento aí, né? exato. Então, assim, o nosso escudo, se você dá uma observada, é que nós temos essas três sementes aqui, essas três Sim. sementes, essas três sementes, elas representam os três birimbaus na roda da capoeira: berra-boi, viola e violinha. Porque eu dou continuidade ao que eu aprendi com o mestre Nô, e jamais eu vou jogar no lixo aquilo que eu aprendi com o meu mestre. Então, sabedoria não se joga fora, sabedoria se guarda, se usa e se preserva. Então, fizemos isso. O escudo ainda tem essa plantinha, e essa plantinha está em cima de uma pedra, como símbolo de resistência, porque acreditamos que a capoeira tudo pode, basta que você acredite nela. Você busca o fortalecimento, tem como você dar continuidade. Ela é uma resistência, mostrar a resistência que a capoeira tem. Se você observar, nós ainda temos aqui e aqui, essas avezinhas aqui, que o nosso pensamento foi ser as águias, porque nós precisamos voar como águias. Nós não precisamos ter limites. A capoeira ela não tem limite, você não tem que colocar limite nela. Você tem que deixá-la voar, você tem que deixar ela buscar os horizontes, você precisa permitir que ela busque e que você acompanhe. Porque a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Então, tudo é permissão. Esse escudo aqui ainda, o amarelo com o vermelho, que para nós significa que a cada amanhecer, um novo dia de desafio, um novo dia de crescimento, um novo dia de prosperidade, né? Porque acreditamos nisso, acreditamos nessa força, acreditamos que tudo pode naquilo que nos fortalece. Então, se você se sente fortalecido com a tua capoeira, com o teu conhecimento, então você vai longe. Nada vai te atrapalhar. Então, é por aí. Exatamente. Que bacana esse projeto. É um projeto de sustentabilidade, né? Dentro desse manejo e pegando todas as características para fazer o desenvolvimento da construção da sua logo, do grupo, tem um embasamento. É muito importante porque às vezes as pessoas, quando vê a construção, não fazem a noção do qual foi a proposta, às vezes não procuram saber e é muito importante que tenhamos esse conhecimento, né? Pois é, e dentro da nossa logo a gente tem aqui uma mensagem que somos uma semente germinando no plantio do mundo. Então, nós estamos querendo plantar essa ideia, né, esse projeto da Capoeira Verde, essa proposta das pessoas começarem a guardar as sementes crioulas, né, guardar as sementes da imbiribeira, porque sabemos que as sementes crioulas a nível mundial estão sendo guardadas, né, porque do jeito que o mundo está indo, as sementes transgênicas, elas que estão ocupando esses espaços, e as verdadeiras sementes estão sendo guardadas para o futuro, onde muita gente vai ganhar dinheiro, né, porque eles vão estar com um conteúdo melhor que as sementes crioulas. Ah, que bacana. Muito importante, muito importante. Mestre, quais as formações que o mestre Cabedelo disponibiliza dentro da Semente Crioula para professores e membros do grupo? Olha só, todo ano nós temos formações, porque como falei, a linha que eu busquei para o meu capoeira, para o meu mestre de Cabedelo, o meu mestre Cabedelo, né, essa figura, eu busquei que o mestre Cabedelo, ele
investisse em conhecimento a mais. A capoeira é muito importante, mas a gente precisa de outras ferramentas também, né? Porque quando eu chego na frente de uma secretária de educação para apresentar um projeto político-pedagógico, eu preciso ter conhecimento de outras áreas para poder defender, porque Sim. ela não conhece a capoeira, quem conhece a capoeira sou eu, mas eu preciso apresentar a capoeira numa linguagem técnica que ela entenda no universo dela, no mundo dela. Então eu precisava ter um pouco desse conhecimento. E aí eu me remeto sempre ao Janilson, na época da Forte, que foi ele que ele sempre me dizia: leia, busque conhecimento, que conhecimento é poder. Então, quanto mais você lê, mais você vai tomando afinidade, você vai tomando conhecimento, você vai se fortalecendo. Não se preocupe, está com dúvida? Não tenha vergonha de perguntar. Uma palavra que você não entendeu, chegue para alguém e diga: olha, eu não entendi essa. Você poderia me orientar como é que lê isso daqui, como é que se entende isso daqui? Então, eu nunca tive vergonha de perguntar, nunca tive vergonha de aprender. Nunca tive. E eu não tenho vergonha de aprender com meus alunos. Eu não tenho vergonha de aprender com meus alunos. Os meus alunos são bons tocadores, eu tenho bons alunos jogadores de capoeira, os bons alunos de tudo de artesanato, de fazer atabaque, de fazer cachixi, são bons. São bons. E eu aprendo com eles, qual o problema? Exatamente. Qual o problema? Então, eu não tenho essa vaidade, eu não tenho vaidade, eu não tenho. Cada um queria que eu tenha vaidade, eu não tenho. Eu respeito e valorizo o que é meu. Sim, é óbvio. Porque se eu não valorizar o que é meu, ninguém vai chegar valorizando. E outra coisa, sabe, Luciano? Eu aprendi no meu mundo de capoeira, nessas minhas caminhadas, que quando você não ocupa o seu espaço, chega outro e ocupa. E você não pode reclamar, não. Porque você não foi ocupar seu espaço. Exatamente. Então, eu sempre busquei ocupar meu espaço, sempre poder chegar. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca falei em rede aberta, nunca falei em muitos espaços. Eu não tinha envolvimento nenhum direto com os movimentos sociais de capoeira daqui de João Pessoa, não tinha. Quem me trouxe para esse universo aqui ainda era monitor ou era instrutor, não lembro bem, mas eu acho que era instrutor. Foi o mestre Dário e hoje é a mestra Malu. Sim. Né? Eu vivia lá no meu cantinho quieto, em Cabedelo, fazendo meu trabalho ali, e eles me trouxeram para cá e foram me colocando nos movimentos e foram me empurrando e eu fui lá e eu sempre digo para eles que algumas coisas chatices que eu tenho foi deles. Porque eu estava no meu canto tão quieto, tão calado e eles me trouxeram para cá. Então eu vivi a época de Balula, né, na época do movimento negro, eu vivi isso, vivi o momento de Solange, uma pessoa que somou muito com a nossa capoeira, uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho, Solange. Seu Emilson Ribeiro, uma pessoa que eu tenho todo carinho, todo respeito. A capoeira também deve muito a essas figuras, né? A seu Emilson, a Solange, em memória o Balula, entende? Então, essas figuras foi por onde eu me alimentei, né? De meus conhecimentos também. É onde às vezes eu me imponho em alguns setores. As pessoas me acham chato, que cuidado com o cabedelo, cuidado, mas cuidado mesmo, porque não vai passar a perna em mim em qualquer momento, não. Entendeu? Porque olhe só, se você anda com a verdade, às vezes, o outro tem medo, porque você fala muito a verdade. Então eu não tenho medo de dizer a verdade, eu chego e digo mesmo. Quem gostou, gostou. Não posso fazer nada. Agora, aquilo que eu não tenho conhecimento, aquilo que eu não sei, eu me rendo. Eu digo, não. Como você me perguntou, e a capoeira da Paraíba? Eu digo, eu não sei. Só sei até onde eu vivi. Eu tive, na época, o primeiro capoeirista que teve lá, no Forte, né? Não era nem ainda graduado, mas ele chegou lá fardado, no Forte, em Cabedelo, que hoje é o mestre Naldinho.
Chegou lá fardado ainda na época do exército. Depois chegou o mestre Zunga. Não era mestre também. Fazia parte do grupo folclórico, junto com o Rogério, uma galera. Foram tocar lá para ajudar o forte. Eles foram para lá ajudar o forte, né, que nós estávamos retomando aquele ambiente, fazendo um palco realmente de cultura. E ali foi quando eu tive realmente uma troca de conversa com ele, né? Alguns momentos eu encontrei com ele nas rodas, em alguns ambientes, mas nunca me identifiquei como tal. Não, eu sempre procurei conhecimento, buscar viver. Então eu só falo daquilo que eu vivi. E se eu disser alguma coisa a respeito de você, pode ficar tranquilo que eu tenho em documento, eu tenho um áudio, eu tenho foto. Se eu disser, eu digo, foi, tá aqui, ó. Pode vir conversar comigo, papai. Que é uma coisa que eu não gosto é de levantar falsa testemunho, não gosto. Agora também gosto de ser respeitado. Então, me respeite, que eu te respeito, e a gente vai viver pelo resto da vida. Respeite o meu ambiente, eu respeito o seu. E se precisar de mim, Luciano, pode ser de manhã, tarde, noite, madrugada, eu tô aqui para ajudar, mano. Esse é um processo do coletivo, é um processo da civilização, do que a gente espera, né, Cabedelo? De viver em comunidade, de viver em irmandade, é isso, né? Como bom seria que tudo isso que você está falando fosse em práticas. Exatamente. Cabedelo, quem são nessa sua trajetória os contramestres ou professores, monitores formados pelo mestre Cabedelo e quais merecem um destaque, assim que você diz, esse aqui merece, quando a gente fala merece, que todos entendam que obviamente, que tem uma pessoa que se destaca dentro do seu trabalho. Um pai ama todos os filhos, mas tem um que se destaca com uma aptidão, outro com outra, é um processo normal. Eu já suspeito de uma das pessoas que você pode falar, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e é um talento nato. Bom, eu não sei nem de quem é que você está falando, porque eu vou responder à altura da pergunta, né? Porque quem são os contramestres, professores e monitores que foram formados, né? Então, e quais que desenvolvem merecem destaque. Então, eu vou dizer assim, os que merecem destaque são aqueles que permanecem comigo, lutando lado a lado. Então, esses merecem destaque. Os que não valorizaram, né? Que foram formados por mim, mas não valorizaram a permanência, a caminhada, então esses, eu vou dizer que esses não merecem o meu destaque. Não estou desmerecendo a graduação que eu os dei. Não. Eu estou falando em questão de destaque, em questão de trabalho, que se mantiveram aqui comigo, que estão aqui comigo. Então, todos os professores, os contramestres e o mestre, né, que eu formei, que estão comigo, esses merecem destaque. Todos, sem exceção. Porque eu sou pai de 5 filhos, tenho 3 possivelmente netos, porque a outra vai o meu terceiro neto está próximo a nascer. E como pai, eu não posso dizer que eu tenho um carinho mais por um do que por outro. Eu amo todos, né? Eu tenho que ter esse afago, essa proteção, esse cuidado com todos. E quando se passa para capoeira, aí é que eu tenho que ter mais cuidado ainda. Porque a minha história de capoeira, sabe, que eu ainda não contei a minha história de capoeira, das coisas que fizeram comigo, né, dos distratos, do desrespeito, da desvalorização que fizeram comigo lá atrás, antes do mestre Cabedelo ser o mestre Cabedelo. Então, assim, é uma história de quem poucas pessoas conhecem, né, de você se doar ao mestre que você tinha, de se doar literalmente, de fazer com que esse mestre apareça, que essa pessoa realmente exista, quanto pessoa, quanto cidadão, quanto ser humano, e no momento que você mais precisava, foi o momento que realmente ele deu uma volta por cima em você, te deixou na mão, sabe? E assim, é uma história que eu preciso um dia desabafar,
contar, deixar isso aí relatado em documento mesmo. Porque, Passa. Isso é muito bom. porque para chegar onde eu cheguei, eu paguei um preço muito alto. Quem conhece a minha história, os alunos que caminham comigo, sabe o preço que eu paguei. Então, é pelo preço que eu paguei lá atrás, Luciano, que às vezes assim, eu não vou para muitos eventos, eu não gosto de discutir com muita gente, eu não gosto. Porque eles não sabem o preço que eu paguei, a luta que eu tive para chegar onde eu estou. Entende? Então, poucas pessoas que conhecem a minha história, poucas pessoas conhecem a luta que eu tive para chegar onde eu estou. Eu acho muito difícil aparecer uma pessoa que eu tenha destratado e respeitado no mundo da capoeira, assim, nas rodas, nos meus eventos. Eu posso ter tido algum problema com pessoas individual, de eu não aceitar, tá? Que eu posso até respeitar a sua atitude, mas eu não vou aceitar. Eu vou respeitar, mas não vou aceitar. Entende? Porque a capoeira, ela não é um brinquedo de você fazer com ela qualquer coisa. Então, horas de sono, sabe? Horas de viagem, gastos financeiros que você faz no mundo da capoeira, e você investe nos seus alunos, investe nas pessoas, né? E muitas das vezes as pessoas não compreendem. Então, eu acho que eu não tenho problema com ninguém. As pessoas que têm problema comigo. Eu não tenho problema com ninguém. É isso. Eu peço até desculpas, eu peço até perdão às pessoas que eu tenha falado alguma coisa que eles interpretaram mal. Mas assim, no individual eu chamo e falo mesmo, discuto. E quem tiver dúvida, chega e pergunte. Eu ainda não saí de Cabedelo, desde que eu nasci. Aham. E eu não ando com capanga, não ando com 20, 30 alunos, não. Eu ando sozinho, eu vou para os eventos sozinho. Quer falar comigo? Pode falar. Eu não tenho problema de ouvir, não. Agora você também tem que estar aberto para ouvir. Porque não é só a sua verdade, não, que prevalece, não. Aham. Vamos embora. Vamos embora. Em um contexto geral, quais são as referências de mestre que o senhor tem na capoeiragem? Olha só. Referência, eu tenho o Mestre No como uma referência muito forte, né? Porque quem me ensinou não era mestre, né? O primeiro mestre, que foi o mestre Tunico, não me deixou boas referências, boas lembranças de capoeira, por mais que ele tenha tentado me ensinar alguma coisa, eu não trago, me perdoe, que eu digo mesmo a ele, diante do que ele fez, não me traz uma referência forte. O mestre No me traz, o mestre No me representa, eu me sinto representado por ele, eu tenho um carinho, respeito, né? Tivemos as nossas divergências, que isso é normal de pai e filho, né? Toda família, ninguém é 100%, mas eu sempre que eu pude, eu ajudei, e que precisar de mim, estou aqui para ajudar de novo. E se for para contar a história da Palmares como a melhor casa do mundo, eu também digo que é. Entende? A Palmares foi uma das melhores escolas da minha vida, é uma das melhores escolas de capoeira. Então, Ah, eu que não tenho bacana. vergonha de dizer isso e parabenizar quem é da Palmares. Não tenho. Esses caras são os caras mesmo da capoeira. Ah, que massa, Cabedelo. Parabéns, parabéns. Qual a opinião do mestre Cabedelo sobre capoeiristas que trocam de grupos por graduações? A graduação, nesse caso, passa a ser mais importante nesse ponto de vista de que a capoeira em si, né? Ó, Luciano, eu vou ser bem claro. Eu não culpo o capoeirista. Eu não culpo. Ele não é culpado de sair de um grupo para ir para outro. E muitas das vezes não é nem por troca de graduação, mas como a pergunta é direcionada por causa da graduação, eu vou dizer que o capoeirista ele não é culpado. Culpado é o mestre que o recebe e o gradua, sabe? Então, eu vejo muito isso. O capoeirista, ele busca o que é melhor para ele, o que ele acha que é melhor para ele,
né? E ele bate na sua porta e pede, você dá, fazer o quê? E quem sou eu para dizer que a graduação que o mestre tal, né? O menino, eu tive um problema como esse. Eu tinha um aluno que era cordel verde e amarelo, né? E aí precisou fazer um tratamento de saúde em São Paulo, passou por lá 3 meses, e nesses 3 meses foi fazer algumas visitas em alguns grupos de capoeira lá em São Paulo, e a graduação verde e amarelo na cintura, e era claro, porque o grupo Palmares ele tem a verde amarelo claro, verde amarelo escuro, amarelo claro, amarelo escuro, né? Que foi adotado há pouco tempo esse sistema de graduação de claras. E ele estava com verde amarelo claro. E lá em São Paulo, 3 meses que ele passou por lá participando dos grupos. E aí alguém lá chamou ele de professor, porque parece que a graduação verde e amarelo por lá era igual a de professor dos grupos lá dos caras. Aí começaram a chamar ele de professor, o aluno tomou gosto, né? O aluno lá tomou gosto. E aí ele volta para Paraíba, sou professor, sou professor. Aí eu falei, comigo você não fica com essa graduação, porque eu sei de onde você veio e eu sei que você não era. Mas os caras lá me reconheceram, eu digo, parabéns para você. Aí ele buscou um cidadão no Rio Grande do Norte para reconhecer ele como professor e até hoje ficou por aí. Né? Mas comigo, onde eu tiver numa roda que ele chegar, eu jamais vou apresentar ele como professor, porque eu conheço a história. Uhum. Né? Então, assim, o aluno ele corre, a culpa é do professor, a culpa é do mestre lá, que recebe e gradua o cara. Não tem um pouco de ética para entrar em contato com você veio de onde, quem foi seu professor, quem foi seu mestre, quem foi que lhe deu essa graduação. Peraí, deixa eu fazer uns contatos. Muitas das vezes o cara não faz isso porque ele está mais preocupado em inchar o grupo dele. Quantidade. Quantidade e não qualidade. Aí ele empurra a graduação. A culpa é do aluno? Não, a culpa é do mestre, do cara que graduou ele. Então, fazer o quê, papai? Exatamente. Mestre Cabedelo, qual a importância, no seu ponto de vista, da mulher inserida na capoeira? E existem mulheres formadas no grupo? Olha só, a mulher sendo respeitada e valorizada na roda de capoeira, né, garante que esse espaço seja cada vez mais um espaço democrático, onde a diversidade e a convivência harmoniosa entre os diferentes. Então, significa um exemplo de tolerância e convívio social nesse mundo tão cheio de preconceito e discriminação. Então, a mulher na capoeira, ela tem um papel, tem um compromisso e ela precisa ocupar mesmo esses espaços da capoeira. E a mulher na capoeira, ela tem o seu universo. Né? Ela precisa realmente ser mais ela dentro mesmo, chegar, tocar, cantar, ocupar seu espaço. Nós não temos muitas mulheres dentro do grupo, não temos professoras ainda, né? Mas temos meninas que jogam, que participam, né? Temos meninas que hoje é professora de penteados afro, que elas gostam muito disso, trabalhar nessa área, mas graduada nós não temos ainda. Nós não temos ainda, mas a mulher na capoeira ela tem uma importância muito grande, porque até brilhanta, né? Ela mesma, o toque feminino na hora de organização de uma palestra, organização de uma roda, de um evento. Então, o toque feminino é muito importante. As meninas ela têm essa particularidade delas. E na roda de capoeira é coisa muito bela, né? O que seria da gente sem as mulheres, né? Com certeza, no contexto geral, né? Nascendo das mulheres, né? Eu me rendo, né? E eu acho muito legal. Nós tínhamos uma aluna, quando eu dava aula no Alto do Mateus, nós tínhamos uma aluna que ela era uma referência de menina no jogo de capoeira. A menina era gigante, né? No Alto do Mateus. Então, eu acho que ela ainda mora lá no Alto do Mateus. Ela jogava muito a capoeira. Ela tinha uma boa capoeira.
Em Cabedelo também nós tínhamos umas meninas boas de capoeira, né? Participavam de muita capoeira, né? Então, assim, ao longo do tempo, esse contexto de mulher na capoeira, pelo menos eu vejo muito aqui na Paraíba, diminuiu muito a participação das meninas. Nós tínhamos muitas meninas. Eu lembro que eu ia para o evento do mestre Rafael Magnata ali no Sesc. Sim, tinha muita. Ele tinha muitas meninas, né? O mestre Dário e a mestra Malu, eles também tinham um trabalho muito forte com meninas, né? Uma referência muito legal de mulheres na capoeira. Eu nunca tive esse privilégio de ter muitas mulheres no grupo, né? Mas as poucas que temos a gente permite, valoriza sim, porque são importantes no processo. Exato. Né? É deselegante quando você para uma roda de capoeira e diz, agora a roda é só de mulheres. Por quê? Porque não tem nada com isso. A roda é de todo mundo, as meninas devem tocar, as meninas devem cantar, devem participar. Essa liberdade, essa democracia na capoeira é que nós precisamos permitir. Jogar com uma menina tem que ter cuidado, claro. Porque por mais que ela treine, não significa dizer que ela vai ter a mesma habilidade de quem já tem uma experiência de 5 anos, 10 anos. Aham. Mas a força da perna das meninas derruba igual como um menino também. Porra, e como derruba? Então, assim, não é que tem que aliviar o lado das meninas, é jogar com respeito. Exato. Né? Mas se as meninas chutar e bater, derruba, papai, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu que o diga. Mestre Cabedelo, a capoeira está inserida dentro das atividades beneficiadas pela Lei Federal Aldir Blanc. Todavia, muitos capoeiristas têm acesso ao benefício não têm acesso ao benefício por inúmeros motivos. O que poderia ser aditivado à lei para abranger a quantidade maior de capoeiristas? Rapaz, essa lei está dando dor de cabeça, não só a gente, mas até mesmo os gestores, né? Porque é um dinheiro que existe, que é para a nossa classe artística, e só existe porque nós existimos, essa grana só está lá porque nós existimos, e a burocracia está gigante, porque o governo federal manda para o Estado pega essa grana e redistribui para os municípios. Então, o que é que rola, né, dessa situação toda? Uma lei anterior à Aldir Blanc, que é a Lei Zabé da Loca, ela foi aprovada primeiro que a Aldir Blanc, ela surge primeiro, que até hoje também ainda não foi resolvido, a Zabé da Loca. É uma briga contínua, né? Então, nós capoeiristas, nós iremos sofrer um pouquinho mais. Já imaginou se esse dinheiro fosse realmente para ajuda emergencial dos capoeiristas? Nós estamos sofrendo. Pois é, desde março. Vai virar 5 meses. Né? E aí essa lei chega. Não, tá aí para o pessoal da cultura. Possivelmente, pelo menos em alguns estados e alguns municípios, esse dinheiro só vai ser gasto em 2021. Putz. Imagine, eles estão fazendo uma estrutura dessa, para que esse dinheiro entre no município, mas só vai ser gasto em 2021. Quem está com fome hoje vai esperar isso quando? Quem está devendo água, luz, aluguel, vai esperar isso quando? Aí vem a burocracia. Os R$600 o capoeirista não pode receber, porque se ele já recebeu 600 naquele lá no mês de março, aquele 600 emergencial, esse agora ele não pode. As casas de cultura, você tem um ambiente cultural, vai receber uma ajuda. Só que essa casa cultural, ela recebe para pagar as despesas dela. E os brincantes dessa casa? Sim. Exato. Aí, não, o restante do dinheiro, dos R$600 que vai sobrar, e de algumas casas de cultura que possivelmente vai sobrar, vamos lançar um edital.
Aí, alguns municípios, alguns estados querem fazer edital aberto. Outros lutam para ser prêmio. Outros lutam para ser... Não, vamos fazer projetos coletivos. E aí você fica num mundo meio perdido, porque... E o empurra, e um dizendo que um sobrepõe o outro e não chega a lugar algum. Pois é, então tá difícil se discutir essa lei. Tá, é bom que as oportunidades que a capoeira tenha, ela também começa a se impor, em buscar, porque as casas de cultura, pela lei, você pode reconhecer a garagem de sua casa, você cadastra a garagem de sua casa como uma casa de cultura, um local que você faz a sua aula. Existe lei que garante que lhe garante isso. Então você registra a sua casa como a casa do capoeira. Você pode registrar, legalizar. A lei garante isso. Hoje não precisa de CNPJ. A Audi Blanc ela já deu essa brecha para que você possa registrar a sua casa como casa de um espaço de cultura sem ter CNPJ, através do seu CPF. Então, o que nós precisamos, quanto capoeira, é sentarmos e alinharmos projetos coletivos que agreguem pessoas, que agreguem os capoeira. Entende? Então a gente tem que buscar esses tipos de projetos, porque quando eles abrirem edital, porque se eles abrirem edital específico, edital para cultura popular, então vai existir a concorrência. E quem vai levar melhor? Quem já tem projeto pronto, quem conhece a linguagem técnica, quem sabe os pré-requisitos. Exatamente. Resumindo, quem está mais preparado e mais qualificado tecnicamente em outros âmbitos. Pois é. E aí vai ser justo? Não vai, porque quem precisa realmente, quem está precisando realmente, está mais desfavorecido de um contexto todo. Não vai chegar quem está lá quem está lá na ponta precisando. Exato. Não vai. Né? Outra coisa que a gente precisa garantir nos editais é a questão da oralidade. O mestre da cultura popular, ele poder apresentar seu projeto oralmente. Fazer isso que você está fazendo aqui, esse vídeo, ele falando, ele explicando, e isso ser o documento dele. A identificação dele. A gente precisamos garantir isso. Exatamente. Então, é por aí. Mestre Cabedelo, política e capoeira se misturam. A capoeira precisa da política. Vamos lá. Então, falar de política partidária, que não é política pública do que você está querendo aqui, essa política que você fala é política partidária. É isso? Pode passear pelas duas vertentes. Política pública nós já vivemos, né? Uma vez que o mestre de capoeira, o professor de capoeira dá aula de capoeira nos bairros, de graça, da forma que a gente faz esse trabalho voluntário, a gente já está fazendo políticas públicas. Né? Fazendo muitas das vezes o papel do Estado e o papel dos órgãos aí que deveriam fazer. Então, questão de política partidária, a capoeira precisa sim. Ela precisa dialogar. Ela não precisa estar tanto quanto, mas é importante ela dialogar com o lado da política partidária, porque, querendo ou não, quem decide os viés de tudo da nossa vida é a política partidária. Infelizmente. Né? Infelizmente, tudo que vai ser pensado em gastos financeiros passa por uma Assembleia, passa por uma Câmara Municipal, passa por uma Assembleia Legislativa, pelo Senado. Então, se você não ocupa esses espaços, chega outro e ocupa. Chega de nós estarmos pedindo que quem não é capoeira fale por nós capoeira. Exatamente. Eu não acredito em uma política de tudo para nós, sem nós. Exatamente. Porque todas as outras categorias têm representantes. Lá. Verdade. Então, assim, a capoeira, ela precisa ter suas representatividades, sim, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Senado. Em todos os lugares.
precisamos ocupar os espaços, porque nós somos formadores de opinião, né? Então, nós não somos grupos de capoeira mais. Hoje eu entendo que a capoeira é um segmento da sociedade. Então, quanto segmento da sociedade, precisamos reivindicar nossos espaços, precisamos reivindicar nossos ambientes, precisamos dizer a eles quem somos nós. Então, para que você possa chegar de pé firme, você precisa ter uma representatividade. Então, eu sou a favor, sim, que a capoeira tenha seu representante. Estamos chegando agora num momento político, partidário, né? João Pessoa tem um candidato muito decente para poder competir aí hoje na Câmara Municipal, um capoeirista que tem nome, que tem história, que isso merece oportunidade. Campina Grande também tem um grande representante de capoeira. Vários municípios aí, né, mestre? Araçagi tem um grande representante também da capoeira que precisa de suporte. Em Serra Branca temos representante também da capoeira lá lutando. Na cidade de Maturéia temos também Guerreiro, né, um cababom que está lá lutando também para ocupar a cadeira. Então a capoeira ela está tentando ocupar seu espaço. E que a gente, né, tenha esse entendimento e coloque, faça jus à nossa categoria para depois não estar mendigando a cada necessidade que a gente tenha. Olhe para a gente, olhe para a gente, olhe para a gente. Se a questão vai dar certo, só o futuro dirá. Mas a gente vai saber que tem alguém nosso lá. Então, eu acredito nessas pessoas que estão aí na luta, colocando seu nome para ser avaliado. Eu acredito nessas pessoas que acreditam na capoeira. Então, aqui em João Pessoa, se a capoeira realmente assumir esse compromisso, a capoeira vai deixar um legado na política partidária. Como nas outras cidades. O estado da Paraíba tem grandes representantes, né? Vários guerreiros que estão aí na luta, né? Tentando ocupar essas cadeiras. Então, eu aproveito o momento aqui, o ensejo aqui, de pedir ao movimento capoeirístico, ao nosso segmento, que apoiem esses companheiros aí de luta, esses capoeiristas que estão aí dando seus nomes, né, dando seu sangue. A cara tapa. Dando a cara tapa, porque como outros não tiveram coragem de ir, esses foram. Alguém vai desbravar. É natural. Eu acho que é isso que eu digo. Parabéns àqueles porradeiros lá de trás que nos deram a oportunidade e hoje estamos dialogando a capoeira. Parabéns a esses que estão dando a cara a tapa agora para sair candidatos, né, para representar a capoeira. Então, parabéns para esses caras. Eu acho que esses caras merecem respeito, esses caras merecem oportunidade. O segmento da capoeira é muito forte, basta ela acreditar, dar uma oportunidade a essa galera que está aí colocando seus nomes para ser nossos futuros representantes da Câmara Municipal. Exatamente. Aproveitar aqui e agradecer também aqui a todos os seguidores da Casa do Capoeira que acreditam no nosso trabalho, estão apostando no nosso trabalho, seguidores fiéis, seguidores autênticos, que já passamos dos 1.000 seguidores na plataforma da Casa do Capoeira do Instagram. Estamos aí nas outras plataformas, galgando também os nossos seguidores. Mestre Cabedelo, como o senhor avalia a capoeira no momento atual da Paraíba? Eu avalio em grande crescimento, né? Eu ouvi alguns amigos, eu sempre fico ouvindo, a capoeira da Paraíba estava bagunçada, a capoeira da Paraíba é bagunçada, a capoeira da Paraíba, quando eu cheguei, foi bagunçada. Olha, eu digo para vocês que a capoeira da Paraíba é muito bem organizada, sim. Ela tem a sua parte peculiar, ela tem sua parte muito melindrosa, porque nós somos uma capoeira jovem, a Paraíba é uma capoeira jovem. Muito bem organizada, muito bem decidida, sabe? Muito bem aparelhada, muitos bons mestres de capoeira, muitos bons contramestres, professores, muitos bons. Agora, precisa de termos mais oportunidade? Precisamos de mais formações
quando eu digo formações, assim, qualificações, buscar mais aperfeiçoamento, né? Precisamos de buscar mais aparelhamento, precisamos buscar a garantia de espaços para a capoeira, porque a capoeira ela tem hoje várias oportunidades, mas a gente não está sabendo ir buscá-la. Exatamente. Né? Porque na área da saúde, nós temos recursos garantidos para a capoeira na área da saúde. Já temos garantia, que é na atenção básica. Na atenção básica, dentro da Secretaria de Saúde, tem recursos para a cultura popular. Por que não é usado? Porque ninguém pediu, ninguém vai lá, ninguém apresenta projetos, ninguém busca propostas. Entende? As pessoas, muitas das vezes, ficam discutindo por que a lei 10.639, 11.645, ela não foi implementada dentro das escolas. Sabe por quê? Porque nunca houve uma ação coletiva judicial ao Ministério Público exigindo a implantação dela. A lei existe, mas se você não cobra, tchau. Exatamente. Então assim... É a fiscalização contínua, né? Em todo o processo. Pedir um exemplo. A gente precisaria ter uma casa do capoeira, a casa da capoeira, para botar... Já existe isso, que é uma casa de acolhida. Já existe esse projeto pronto, já existe esse negócio, esse espaço. Agora, por que não está funcionando? Porque ninguém foi atrás, ninguém moveu uma ação. As pessoas precisam se mover, precisamos se unir para ir buscar. Existe possibilidade? Existe. Nós temos, a nível estadual, a Lei Canhoto, que é uma lei que garante aos mestres de cultura popular, os mestres da arte, da nossa cultura, uma ajuda de custo, benefício. Está lá a lei. Ela está caduca. Por que está caduca? Porque ninguém mexe. A lei está dizendo que para Luciano ter um direito como capoeirista, eu preciso morrer para Luciano entrar. Aí eu vou ficar rezando para Luciano morrer para eu poder... Então, nós precisamos, nós como capoeira, o movimento capoeirista, precisa mexer com isso, precisa provocar a Assembleia Legislativa para mudar essa lei, chamar a Secretaria de Cultura do Estado para mexer com essa lei. Mas enquanto a gente ficar aqui esperando que alguém fale pela gente... Ou que caia do céu... Não. Não vai. Então, assim, eu sempre digo, eu estou à disposição. Quer ir brigar? Vamos. Né? Tem um PAC, né? Esse PAC aí, que é um programa de reforma dos locais históricos, né? Pelo IFAM, onde nos garante espaços para capoeira. Mas ninguém vai lá mexer. Eu vim assumir o conselho agora em março. Eu estou tentando organizar alguma coisa para ver se através do conselho a gente busca alguma coisa para capoeira. Não é para mim, não. É para capoeira. Entendeu? Para deixar aí, pelo menos, para quem fica. Para quem vai ficar, para um dia ser mestre, ter um local, ter um ambiente, sabe? Ter uma estrutura. Então, e que as pessoas tenham um entendimento, né? E que as pessoas tenham um entendimento disso. Cabedelo, a gente falta alguns minutinhos. Vou fazer um bate-bola muito rápido contigo, tá certo? Perguntou, respondeu. Beleza? Capoeira Angola. Mestre No. Mestre Pastinha. Uma grande referência da capoeira. Mestre No. O pai da capoeira da Paraíba que nos organizou. Defender a capoeira. Essa é a minha bandeira. Uma saudade. Do tempo que as pessoas respeitavam as mestrias. Viver sem capoeira. Eu não posso viver porque foi ela que me ensinou muita coisa e até hoje está me ensinando. Semente crioula. O amor que eu trago no meu coração jamais vou abandonar. Muito bom, mestre Cabedelo. O tempo voa, o tempo passa rápido. Nessa brincadeirinha já se foi quase 2 horas. Como um dos representantes da Casa do Capoeira, eu lhe agradeço demais pela sua contribuição, sua participação, a generosidade de ter aceitado o nosso convite e dar essa contribuição fantástica. Passar apenas um informe aqui para o senhor fazer suas considerações para a gente encerrar.
que no próximo projeto Capoeira Minha História teremos a participação do professor Guerreiro, do grupo Candeias. E no próximo dia 13, no projeto Opinião Capoeira, que vai ao ar, o material gravado é da Luciana Olodum, do grupo Angola Orum e Aê, que vai nos brindar com o tema O Cotidiano da Capoeira na Educação Infantil. Então, esse material vai para nossas redes sociais, primeiro lá no YouTube, aí faz a inscrição, se inscreve no YouTube e depois no Facebook, tá? Mestre, faça suas considerações. Eu agradeço essa oportunidade, espero não ter magoado ninguém, espero ter contribuído para material político-pedagógico, de ensinamento e conhecimento da nossa história da capoeira de Chá da Paraíba. Eu espero que as pessoas não me interpretem mal. Quem me conhece sabe que eu falo assim mesmo, não tem muito arrudeio, né? Então, só agradecer e felicidade. E quem tiver dúvida, olha muitas vezes. Quem tiver dúvida, só é assistir várias vezes. Quem tiver dúvida de alguma coisa, pode ligar para mim ou pode marcar que eu vou para explicar direito. Eu não tenho essa não, pode me chamar que eu vou. Então pronto, mestre. Mestre, bom descanso, uma boa noite, muitíssimo obrigado. Grande abraço. Abraço. Valeu.